Bom dia a todos. Depois de uma preparação tão gostosa com as nossas músicas, né? É tão bom. A gente se sente cada vez mais em casa. Hoje, nós completamos o ciclo de palestras domingueiras, porque há outras durante a semana. As domingueiras, conforme eu disse, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 2019. Estamos chegando. Então, a palestra será proferida pela nossa amiga Angélica Carline. A Angélica esteve conosco no dia 24 de abril de 2015, falando sobre solidariedade. E hoje ela falará sobre o espiritismo e depressão. É trabalhadora da primeira, segunda, terceira, não sei de que horas, de todas as horas, em Campinas, e prontamente atendeu a solicitação de Genivaldo para que pudesse vir falar para nós. Então, Angélica, eu peço que você suba, fique à vontade. Ainda não estamos vendendo o nosso cantinho, mas faça de conta que é seu, viu? Se a gente resolver vender, meu anjo. Tá, obrigada, viu? Obrigado. Aqui também. Tá joia, obrigado. Deixa eu pôr esse aqui para cá. Muitíssimo bom dia a todos e todas. Uma alegria enorme para mim estar aqui. Mas tem duas coisas que eu preciso dizer de cara. Assim. Primeiro, eu não sou palestrante. Palestrante normalmente é uma pessoa chique, né? Assim, bem vestida, bem arrumada. Não é o meu caso. E é uma pessoa que fala sem anotações, né? Fala assim por pura inspiração. Normalmente é a pessoa mais evoluída, né? Não é decididamente o meu caso. Eu sou professora na vida. Sou advogada e sou professora. E de vez em quando, como sou trabalhadora lá da Casa Espírita, da Casa da Criança, Centro Espírita, Casa da Criança Vovô Nestor, e lá eu atuo em dois trabalhos, primordialmente de estudos. Um é um estudo das obras básicas, que a gente faz às segundas-feiras à noite. O outro é um estudo que acontece uma vez por mês, chamado Diálogos com o Espiritismo, em que a gente procura trazer temas muito atuais, temas muito candentes na sociedade que a gente vive. Como eu faço participo desses dois trabalhos, então, de vez em quando, sento lá na minha casa, com os meus livros, e escrevo umas reflexões à luz das obras básicas, e quando os amigos irresponsavelmente me convidam para fazer uma participação, eu junto lá as minhas reflexões e trago. Por isso que eu preciso de papel, porque eu tenho que me ater àquilo que eu pesquisei, senão eu acabo falando demais. E quem fala muito acaba tropeçando nas próprias palavras, como a gente bem sabe. Então, em primeiro lugar, é isso. Eu não sou palestrante, sou professora, e vou ficar aqui olhando minhas anotações e tal, como o professor deve fazer sempre. Segunda coisa, eu mudei o nome. Achei que você gosta de depressão, é muito pesado. E vamos pensar as coisas sempre pelo copo meio cheio, né? Não meio vazio. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o Espiritismo, a doutrina da esperança. E caiu bem, né? Porque a gente está encerrando o ano, está pensando já em 2020, né? Para o bem e para o mal, tanto da uva passa do arroz, né? Até as coisas mais importantes, os nossos projetos para 2020, os nossos planos para 2020, nós já estamos nessa fase. Então, eu penso que cai bem a gente pensar no Espiritismo como doutrina da esperança, um instrumento importante para que a gente projete e planeje a nossa vida para o ano que já se avizinha, para o ano que já está chegando. Eu quero agradecer profundamente a oportunidade, essas reflexões são riquíssimas para mim, me fazem muito bem, e, na verdade, é aquilo mesmo, né? A gente sai
sempre muito melhor do que entrou. Aliás, não precisava fazer palestra, viu? As músicas aqui todas já deram o tom do que eu trouxe para falar, e bastava isso. Podia fazer uma prece agora e ir embora, que já está tudo certo. Mas, enfim, vocês vão ver como as coisas realmente se casam, se harmonizam nessa reflexão que a gente faz sobre o Espiritismo, a doutrina da esperança. E por que me ocorreu construir reflexões a esse respeito? Primeiro, pelo ano de 2018, como ele acabou. O ano de 2018, aqui no Brasil, terminou com um país notoriamente dividido ao meio. De um lado uns, de outro lado outros, mas antagônicos, sem nenhuma aproximação. O que foi uma tristeza enorme para todos nós, porque essa cisão representou muitas vezes a cisão da família, a cisão de amigos queridos, que acabaram se deixando envolver por esse clima de nós contra eles, ou de eles contra nós, e terminou causando desequilíbrio em lugares que é fundamental que as pessoas atuem de uma maneira harmonizada. A família, o trabalho, o nosso lar, a atividade na casa espírita. É fundamental que a gente atue em harmonia nesses lugares, que a gente esteja sereno, que a gente esteja tranquilo. E, no entanto, a cisão causada o ano passado, em especial pelos temas da política, acabaram nos levando a ficar absolutamente antagônicos. E o mais triste, nós perdemos a capacidade de diálogo. Ninguém ouvia o outro até o final. Bastava que alguém começasse a dar opinião e o outro dizia, eu sei o que você vai falar. E já derrubava aquela argumentação com a sua própria argumentação. O diálogo foi uma das coisas mais lindas que a gente aprendeu a construir na história da humanidade. E nós perdemos por completo, ou quase por completo, a capacidade de dialogar. O final do ano passado nos mostrou muito bem isso. O início desse ano foi bastante desafiador para nós aqui no Brasil. Começa que logo em 25 de janeiro, aquilo que a gente convencionou chamar de a tragédia de Brumadinho, provocou o desencarne coletivo de quase 300 pessoas e uma enorme destruição ambiental que todos nós, os dois fatores, todos nós só temos a lastimar. Nós não tínhamos nem nos recuperado do impacto de Brumadinho e já fomos assolados por uma notícia tristíssima de 2 jovens que atacaram uma escola pública em Suzano, ali nos arredores da capital, em São Paulo, deixando 10 pessoas mortas, aparentemente sem nenhuma vinculação, porque não eram sequer parentes, amigos, eram apenas pessoas que estavam na escola onde esses meninos haviam estudado. E nem bem havíamos conseguido entender por que aquilo tinha acontecido, e já nos vimos às voltas com uma outra tragédia no centro de treinamento de jogadores de futebol, garotos cheios de planos, cheios de sonhos aí de um time do futebol carioca. E tudo isso acompanhado de notícias internacionais sobre mortes de refugiados, aqueles barcos ali na região do Mediterrâneo, perto de Itália, perto de Espanha, barcos que vão chegando com pessoas que estão fugindo da violência, fugindo da fome, fugindo da miséria. Aqui no Brasil mesmo, a gente aprendeu a lidar com essa nova realidade, os refugiados que vêm do Haiti, que vêm da Venezuela, gente que não se importa de passar pelas maiores dificuldades, pelas maiores humilhações, porque não aguenta mais viver aonde está. Tudo isso sem contar os nossos próprios dramas pessoais, que são tantos. As separações conjugais, os amigos e parentes acometidos por doenças físicas e psíquicas da mais alta gravidade. O Brasil tem 32 casos de suicídio por dia. A cada dia, 32 pessoas se matam. Resolvem escolher o pior caminho para solucionar seus problemas, o que não é uma solução. A depressão é considerada hoje uma epidemia mundial. O Brasil é o segundo maior comprador de remédios tarja preta do mundo. Ah, mas o país tem
100, 200 milhões de habitantes. O país tem 200 milhões de habitantes, mas 67% da população brasileira ganha numa faixa de até um salário mínimo. Ou seja, é um país ainda de poucos recursos financeiros. E mesmo assim as pessoas estão investindo pouco que ganham, estão gastando, não é investindo, estão gastando pouco que ganham para comprar remédio, porque estão se sentindo muito abaladas psicologicamente. Perda de entes queridos, as ingratidões do dia a dia, as injustiças no trabalho, as injustiças no ambiente familiar, todos os dramas tão particulares, tão pessoais, mas que, no entanto, se a gente conversar uns com os outros, nós vamos perceber que todos temos, que em um momento ou em outro, todos temos passado por essas frustrações, por essas tristezas. Isso tudo nos dá muitos motivos para tristeza, para preocupação, para ressentimentos. Na minha época de adolescente, a gente diria, dá um tremendo baixo astral. Hoje devem ser usadas outras expressões, eu não conheço todas. Mas na minha época a gente diria, que grande baixo astral. A pergunta é, como encontrar consolo e esperança, onde buscar motivação para prosseguir com coragem e com confiança, apesar desses dados que são dados concretos, absolutamente reais, e que não cabe a nenhum de nós ignorar. Tem gente que prefere, não, vou ignorar tudo isso. Isso não faz parte da realidade. Não é verdade. Isso faz absoluta parte da realidade. E não é saudável vivermos fora da realidade, num mundo que a gente construa só para nós. O saudável é viver com a realidade, dialogar com a realidade e ser feliz, apesar da realidade. Que caminhos fazer para isso? O Espiritismo tem muitas respostas. E eu acredito, pretendo demonstrar aqui, que ele pode nos dar toda a esperança e a coragem que nós necessitamos. Primeiro, porque ele pode explicar por que essas coisas acontecem. Isso não é pouco. Segundo, porque ele pode explicar nós para nós mesmos. Ele pode explicar quem somos para nós mesmos, que muitas vezes não entendemos toda a completude ou a complexidade, se preferirem, do que realmente somos. E terceiro, porque o Espiritismo, além de explicar por que essas coisas difíceis acontecem, além de explicar nós, para nós mesmos, ainda nos dá instrumentos, recursos valiosos para não nos abatermos com os fatos e com as situações de tristeza e desânimo. São esses três aspectos que, no tempo planejado, eu pretendo desenvolver com os amigos. Primeiro, o Espiritismo pode nos explicar por que as coisas tristes e ruins acontecem em nossas vidas, tanto na esfera social, que eu mencionava ainda há pouco, como na nossa vida privada, na família, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, nas nossas relações com amigos. O Espiritismo nos explica, tranquilamente, que vivemos esses momentos e essas situações porque elas são próprias, são características, elas combinam, se coadunam com o mundo de provas e expiações que nós vivemos e que foi muito bem definido por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E diz mais, que nós vivemos num mundo de provas e expiações porque é o mundo adequado para o nosso grau atual de evolução. Não há do que se queixar. Nós estamos no mundo de provas e expiações porque a nossa evolução permite isso. Vivemos no mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações, como Kardec nos ensinou, não se pode esperar felicidade contínua, justiça contínua. A gente não pode ter a ilusão de que num mundo de provas e expiações o bem vai prevalecer sobre o mal. Por quê? Porque aqui nós estamos exatamente para viver lições e aprendizados que estão diretamente relacionados, como disse a música ainda há pouco, com as nossas práticas do passado. E é exatamente por isso que essas vivências são as mais adequadas para nós. A gente, por vezes, se pergunta por que Jesus ensinava por parábolas. Às vezes as parábolas são difíceis de entender. Nos livros da Dona Terezinha tem toda uma explicação sobre as parábolas.
Mas por que Jesus falava por parábolas, se isso não é tão fácil assim? Porque era o mais adequado para as pessoas daquela época. E as pessoas daquela época podiam entender melhor por parábolas, até porque se falasse diretamente, Jesus corria o risco de ser preso pelos romanos, que não iam entender, não iam gostar do que ele estava falando. E para nós, o que é mais adequado? O que são as parábolas da nossa época? O que são as parábolas do nosso atual estágio de evolução? São esses fatos e essas dificuldades que nós vivemos num mundo de provas e expiações, que é o mais adequado para a nossa evolução. É por isso que não são fatos ou situações ruins. Não são ruins. São vivências necessárias para que possamos aprender a evoluir, para que possamos identificar o que realmente é importante e distinguir daquilo que não deve ter nenhuma importância para nós. Isso é o que o Espiritismo nos ensina em primeiro lugar. Somos as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. Se esse certo não está tão adequado para o nosso sonho de felicidade, acreditem, são essas experiências que vão nos fazer chegar ao nosso sonho de felicidade. Segundo lugar, o Espiritismo nos explica quem somos. E ele diz claramente, somos espíritos. Vou repetir, porque a gente precisa se conscientizar disso. Somos espíritos e não um corpo. E como espíritos somos individualizados e imortais. Não é pouco. Tivemos um começo, quando Deus nos dotou de inteligência, mas não teremos um fim. Seremos inteligência e evolução de forma contínua. Aliás, já somos. Inteligência e evolução de forma contínua desde que fomos criados. Aliás, olhem uns para os outros agora e se reconheçam como espíritos individualizados, imortais. Adorei o rosto dela, ela olhou, fez uma cara meio desconfiada para ele, mas é isso aí, é isso que nós somos, espíritos imortais. Isso não é pouco não, isso não é pouco não, dá para até arrumar as costas, arrumar a coluna, fazer uma cara mais importante. É isso que nós somos, individualizados, imortais e em constante evolução. Eu gostaria de pedir sinceramente agora que vocês não fiquem pensando em pessoas que vocês acham que não evoluíram. Isso não é bonito. Eu não quero que vocês fiquem pensando, não é possível que a minha cunhada esteja em evolução. Está. Está. Pode não estar o tanto quanto você sonhou, mas está. Não é possível que meu chefe, aquele colega que senta do meu lado, parem com isso, isso é feio. Isso é feio. Pensem só em vocês, tá? Não vamos ficar julgando isso. É o que nós somos. Espíritos inteligentes e imortais. Nosso mundo não é apenas esse, porque Jesus já disse que o reino dele não era desse mundo. E disse também que era nosso irmão. Se o reino do nosso irmão não é esse, o nosso também não é. O nosso reino não é desse mundo material de provas e expiações. Esse é, por enquanto, o nosso lugar no mundo para a aprendizagem. E se não somos apenas desse mundo, de onde nós somos, afinal? Nós conversamos ainda há pouco, eu disse que sou de Araraquara, mas eu sou de Araraquara nesse mundo. Se o Espiritismo está dizendo que eu sou um espírito individualizado, inteligente, imortal, em processo de evolução, da onde eu vim, afinal de contas? E o Espiritismo responde isso de uma forma muito simples e muito agradável. Você veio das muitas encarnações que já teve e vai para as próximas encarnações. Assim, a gente tem um cenário atual que, por vezes, é de tristeza, por vezes é de dor, como eu dizia ainda há pouco. Mas, em contraposição a isso, o Espiritismo nos explica de onde viemos, para onde vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Isso não é pouco. E o Espiritismo, repito, faz isso de uma forma muito simples. Ele diz, viemos da última encarnação, vamos para a próxima, e esta aqui é apenas uma delas que nós estamos vivendo.
Repare que o apenas uma delas não está sendo usado aqui no sentido pejorativo, de que essa encarnação não tem importância, porque é apenas uma delas. Não, não é esse o sentido. O sentido é que, sem dúvida, esta encarnação é a mais importante, porque é a única que nós conhecemos nesse momento e é a única na qual nós podemos agir. Nós podemos nos preparar para encarnações melhores, mas vai depender do que a gente fizer nessa. Nós podemos amenizar problemas que tenhamos trazido de outras, mas vai depender do que a gente fizer nesta. Então, ela é mais uma, apenas mais uma, teremos outras, mas nesse momento é a mais importante. E vejam, não dá para contar com o que vem pela frente. Ah, não, em outra encarnação eu arrumo isso. Não é bem assim. É mais ou menos como usar o cheque especial. Sabe como é? Ah, vou pedir dinheiro lá no banco, mês que vem a gente vê. O mês que vem não teve tanto serviço assim, não chamaram você para dar tanta aula assim como você pensou que ia dar. Passou um mês, a conta não fechou de novo, e aí você tinha a dívida do mês passado e tem mais uma dívida nova. Então, quem já aprendeu educação financeira sabe se virar com a encarnação, porque é basicamente a mesma coisa. Não são valores financeiros, mas é basicamente a mesma coisa. Essa atual é, sem dúvida, a encarnação mais importante, porque é a melhor oportunidade que nós temos para prosseguir na nossa trajetória de evolução. E aí, então, vamos deixar tudo muito claro. Se nós temos que evoluir, o que é que significa evolução? O que nós podemos chamar de evolução? É simples a resposta do Espiritismo também. Não tem a menor dificuldade. O Espiritismo diz assim, evoluir significa, principalmente, pensar como Jesus. Simples. Não tem a menor dificuldade. Pensar como Jesus. Aí você diz, mas espera aí. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra uma parte muito importante da mensagem de Jesus. Tem muita coisa lá. Eu não vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, o Espiritismo diz, sem problema, traga os ensinamentos e as ideias de Jesus para o seu cotidiano, para as suas práticas, o mais possível. E, principalmente, nunca se esqueça que Jesus sempre nos pediu que amássemos uns aos outros, como Ele nos amou, e que fizéssemos ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse por nós. Se você não dá conta de todos os capítulos do Evangelho, se você acha que nesse momento todas aquelas lições do Evangelho são muito maiores do que a gente pode praticar, então vamos ficar no básico. Amarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, o mais possível e o tempo todo. Muito da caridade que a gente pode fazer, às vezes, significa estar em silêncio. Muito do que a gente pode fazer para a nossa evolução, por vezes, significa fechar a boca e não tornar as coisas piores do que elas já estão. O Dr. Haroldo Dutra Dias conta que, já ao final da sua encarnação, Chico Xavier teve uma conversa muito particular com Emmanuel. Disse, Emmanuel, estou velho, estou doente, meu corpo já está tão cansado, não psicografo mais, não consigo ir no centro, não estou ajudando ninguém. Fala lá com os amigos espirituais se não é a hora de desligar, né? Se não dá para chegar no fim. Aí Emmanuel deu uma bronca no Chico Xavier e disse a ele, enquanto você puder fazer uma vibração por alguém, você está sendo útil. Trabalhe. Deixa eu repetir a bronca. Muitas vezes, o que de melhor a gente pode fazer para trazer Jesus para a nossa vida é uma vibração, é uma prece, é ficar quieto, é ficar numa reflexão de carinho, de compreensão, de tolerância por aquele que está nos fazendo mal ou tentando nos desequilibrar. A humanidade escreveu rios de tintas para escrever sobre a filosofia da verdadeira felicidade.
Se você colocar em qualquer Google da vida, filosofia da felicidade, vão aparecer milhões, não é forma de dizer, é concreto, milhões de obras publicadas sobre o sentido da verdadeira felicidade. Todas essas obras têm um enorme valor, não tenho a menor dúvida disso. Mas também não tenho dúvida de que a felicidade maior consiste em amar e fazer o bem. Ainda há pouco a senhora me dizia que vão fazer a visita aos 150 assistidos lá em Divinolândia, perdão, Solar das Magnólias, e que estão bastante ansiosos por essa viagem. O que significa ansiosos por essa viagem? Querem conhecer Divinolândia, é isso. Estão achando que vão para Disney, Disney, estão achando que é isso. Não. O que os faz ansiosos é a oportunidade de fazer o bem. O que os faz ansiosos é a certeza de que retornarão de lá muito melhores do que foram, embalados por esse amor, por essa alegria que só o bem nos proporciona, que só a caridade sincera nos proporciona. Então o Espiritismo, além de nos explicar por que vivemos aqui nesse planeta, nesse mundo que ainda tem muito de violência, de tristeza e de injustiça, o Espiritismo, além de nos explicar que somos espíritos, ele ainda nos fornece instrumentos para vivermos nesse mundo de provas e expiações, encontrarmos paz e coragem para prosseguir em nossa trajetória de evolução na Terra. E que instrumentos são esses, então, que o Espiritismo coloca à nossa disposição? Em primeiro lugar, o Espiritismo coloca à nossa disposição a explicação de que a gente vive num planeta de provas e expiações, que essas provas e expiações são necessárias para nós, mas esse planeta é lindo, é maravilhoso. Olha a bondade de Deus de fazer a gente nascer num planeta de provas e expiações bonito como é esse. Eu tenho 60 anos de idade e nunca vi um pôr do sol igual ao outro. Em 60 anos, nos dias que eu observei o pôr do sol, e foram muitas vezes, porque eu viajo muito, meu trabalho me obriga a estar muito na estrada, então eu quase sempre estou no final da tarde na estrada, ou em algum lugar que eu possa olhar a janela e ver o pôr do sol. Nunca vi um igual ao outro. Todos são diferentes, portentosos e maravilhosos. A humanidade, o mundo, perdão, tem milhões de diversidades de árvores, milhões de pássaros diferentes. Viaje para lugares no mundo diferentes e você vai ver a diversidade de pássaros. Você diz, não, tudo que tem de pássaro tem aqui no Pantanal. Não, isso é só uma parte. Milhões de flores diferentes. Lugares absolutamente incríveis. Cataratas do Iguaçu. Não tem ninguém que não fique de queixo caído, de boca aberta, quando vê o volume daquelas águas, a força daquela cachoeira, daquela catarata. Rios maravilhosos. A gente tem uma diversidade incrível de plantas, de pássaros, até os animais selvagens, que convém não se aproximar muito deles, são belíssimos. Eu estava vendo um documentário sobre os pumas, que são muito corriqueiros aqui no sul da América Latina, ali na região que é chamada de Patagônia. A corrida de um puma, o jeito que ele se movimenta é belíssimo. Quer dizer, é um mundo de provas e expiações, mas o dia inteiro te fornece motivos para ficar feliz, para ficar sereno, para ficar mais calmo. Eu aproveitei o feriado e fui para a praia. Eu não sou muito de praia, não. Mas me atrai demais o mar. E o barulho do mar, o som do mar, aquelas ondas quebrando, noite adentro, a gente ali na beirada do mar, olhando aquilo, dava nem vontade de ir dormir, embalados pelo barulho do mar. Pô, se um barulho já faz a gente mais feliz, por que a gente não olha esse cenário magnífico, sim, de um mundo de provas e expiações, mas com um cenário belíssimo? Nós vivemos em uma verdadeira obra-prima de Deus, criada com muito amor e com muito cuidado. Além de vivermos em um mundo primoroso em belezas e recursos, o Espiritismo nos fornece instrumentos de esperança e de consolação. Em 18 de abril de 1857, há 162 anos atrás, Allan Kardec publicou esse livro que está aqui, o Livro dos Espíritos,
que é a primeira das obras básicas, a primeira obra da doutrina espírita, e no livro 4 de O Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo tem o nome de Esperanças e Consolações. Em 1857, há 162 anos atrás, Kardec já sabia que nós íamos precisar muito de esperanças e consolações. E em 1864, quando Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez o livro mais conhecido das obras básicas da codificação, no capítulo 19, chamado A Fé que Transporta Montanhas, Kardec definiu a fé como a mãe da esperança e da caridade. O que é esperança? Esperança vem do latim, esperar. É o sentimento de quem vê como possível a realização de coisas boas, de tudo o que realmente deseja, que tudo será realizado se você souber esperar. Jesus, nosso mestre maior, e depois dele o Espiritismo, nos ensinaram que desejar e esperar são verdadeiramente importantes para nós. Mas que há uma diferença entre o que desejamos para nós e aquilo que verdadeiramente é importante para nós. Sim, tem uma enorme diferença. Quase sempre, não vamos generalizar, mas quase sempre o nosso grau de evolução atual só nos faz desejar o que é melhor para nós, a partir de uma visão limitada e materialista. O que é melhor para nós? Um novo emprego, um melhor salário, morar mais perto do trabalho porque não tem que usar tanto o carro. O que é melhor para nós? O carro novo, uma casa maior, queria tanto um relógio bonito esse final de ano no Natal, uma roupa nova. Isso é o que quase sempre, numa visão limitada, materialista e egoísta, é o que a gente deseja. No máximo, a gente deseja alguma coisinha também para a família. Primeiro para nós. Porque a gente merece mais, porque tudo que a gente sofreu, tudo que a gente passa, tudo que a gente aguenta, lá vem aquela ladainha de reclamação que a gente adora fazer a qualquer momento. Depois a gente deseja alguma coisinha para a nossa família. E sempre em círculos concêntricos. Primeiro para os mais próximos de dentro de casa, e depois a gente vai chegando, mas também não vai muito longe, não. Vai assim, mais uns 2 círculozinhos e acabou. E o próximo? E a paz e o bem-estar de toda a humanidade? E o bem-estar daqueles que são mais difíceis, que são mais agressivos, que nos perturbam e incomodam no nosso dia a dia? Todos devem entrar obrigatoriamente com sinceridade no nosso desejo por tempos mais felizes, em nossa esperança, em nossa espera de maior felicidade. Porque o Espiritismo nos ensinou que a felicidade não pode ser apenas para nós mesmos e para aqueles que nós amamos. A felicidade tem que ser para todos. A doutrina espírita nos ensina que nós vivemos nesse momento no melhor lugar, na melhor família, na melhor situação material, porque tudo isso é necessário e proveitoso para a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque somos espíritos e não seres encarnados. Se estamos no melhor lugar, na melhor condição para evoluir, não há nada que possa nos atrapalhar, nos entristecer ou nos desanimar. Tudo tem lógica, tudo tem explicação, tudo tem razão de ser. E a nossa esperança deve ser sempre no sentido de aproveitar as dificuldades, aproveitar as adversidades para aprendermos, evoluirmos e ampliarmos a nossa capacidade de amar e praticar o bem. Nenhuma adversidade é para nos magoar, para nos castigar. Nenhuma dificuldade é para nos impedir de evoluir. Deus é soberanamente justo e bom, nos ensina Kardec na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Um Deus soberanamente justo e bom não castiga ninguém. As adversidades são para nos educar, para nos ensinar, para ampliar a nossa capacidade de compreensão. O Espiritismo é consolador por causa disso, nos enche de esperança, porque nos permite acreditar que podemos mudar a nós mesmos, podemos mudar
a nossa forma de ver o mundo. Podemos ampliar a percepção. Eu costumo dizer que nós podemos aumentar a régua com a qual a gente mede as coisas. Quando você chega diante de uma adversidade, por mais tola que seja, você vai pegar seu carro, o pneu está furado. Se você está saindo de manhã, está bem vestido, bem arrumado, já tomou seu banho, aquilo vira um problema gigantesco. Quando você lembra que você vai viver 80, 90 anos, aquilo já não é um problema tão grande assim. Quando você lembra que você é imortal, tem que começar a dar risada do pneu, meu amigo. Porque ele vai ficar e você vai continuar. Quando você tem uma discussão em casa com seu companheiro, sua companheira, marido, esposo, não importa, o que seja, seu companheiro, seu afeto. Tem uma discussão em casa e diz assim, sair de casa estragado, você me estragou o dia, você acabou com o meu dia. Se você olhar só para o dia, pode ser que você tenha razão. Se você olhar para o mês, você já está sendo exagerado. Se você olhar para o ano, você está fazendo drama. Se você lembrar que você é um espírito imortal, eu vou lhe dizer, para com isso, está ficando feio. Não está bonito isso aí, não. Está feio, está passando vergonha. É isso que o Espiritismo nos encontra. O que são os problemas de 10, 20, 30 anos, 50, 80 anos para espíritos imortais? O que são as dificuldades momentâneas para quem terá milhares de outras encarnações para aprender a evoluir? O Espiritismo nos ensina que a esperança em momentos melhores é um instrumento fortíssimo para nos acalmar, para nos ajudar, mas que ela dependerá sempre da nossa fé. E o Evangelho diz que não há família mais bonita que a família em que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Mas o que é fé? Haroldo Dutra Dias, em uma das suas magníficas exposições, que podem ser encontradas no YouTube, e eu recomendo, virou um companheirão de viagem, baixo no YouTube, vou para São Paulo ouvindo o Haroldo, volto ouvindo a Nete Guimarães, e vou me apropriando do conhecimento deles, muito frequentemente ouvindo as palestras. Eu tenho uma amiga que limpa a casa ouvindo palestra. Meu cunhado corta a grama do jardim, ele está aposentado, corta a grama do jardim, faz reparos na casa, ouvindo palestra. Todo mundo ouvindo palestra no YouTube, está uma beleza, porque às vezes ele não tem tanto tempo de ler, mas ouvindo as palestras ajuda muito. O Haroldo Dutra Dias, numa palestra magnífica dele no YouTube, me ensinou que fé é confiar e não acreditar. Sempre pensei que fé fosse acreditar. Não é. Fé é confiar. E confiar não no sentido simples de que vai acontecer. Confiar como filho de Deus. Confiar numa categoria superior. Não é a minha confiança. É a confiança de quem se entrega à bondade de Deus e diz, vem o que vier, Pai. Estamos juntos. Aconteça o que acontecer, meu Pai. Estamos juntos. Eu sei que não é ruim para mim, porque vem de você. Porque vem de você, Pai. Então não pode ser ruim para mim. E isso é que é fé. Depois que ele me ensinou isso, eu entendi que eu não tinha fé. Duas afirmações importantíssimas sobre as quais nós devemos nos confiar, devemos nos debruçar, devemos refletir. Confiar é muito mais do que acreditar. Confiar é ter certeza que aquele caminho é o melhor, que aquela decisão que nós estamos tomando é a mais certa. Assim, quando a gente confia em Deus e se entrega a Deus, no sentido de que vamos fazer escolhas, vamos tomar decisões, confiantes de que Deus está conosco, confiantes de que Deus nos intui nessa hora, nos ajuda e não nos abandona. Quando nós fazemos reflexões e temos escolhas baseados na bondade de Deus, confiantes na bondade de Deus, a nossa chance de errar é muito menor. Quem decide, escolhe e age, somos nós. Mas é muito diferente decidirmos, escolhermos e agirmos em desespero, nervosos, inseguros, entristecidos, ou optarmos por decidirmos, escolhermos e agirmos confiantes na justiça e na bondade de Deus. São caminhos completamente diferentes. Escolher, decidir
quando a gente está nervoso, quando a gente está chateado, quando a gente está revoltado, é uma coisa. Escolher e decidir quando a gente está confiante que Deus não nos abandona, está sempre conosco, é outra completamente diferente. Mas o Espiritismo nos ensina ainda mais 2 lições, muito apropriadas para a gente começar a encerrar essa reflexão. O Espiritismo nos diz, podemos ter esperança, porque nunca estamos sós. Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga ao Espírito Verdade se os Espíritos influem sobre o nosso pensamento e ações. E a resposta cristalina como água pura dos Espíritos foi, a esse respeito, a influência dos Espíritos sobre vocês encarnados, a esse respeito, a influência é muito maior do que acredita, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Isso é impactante. A gente saber que a influência dos Espíritos é muito maior que a gente imagina, que não rara são eles que nos conduzem. E aí Kardec fica preocupado como eu estou, e preocupado como vocês estão, e pergunta aos Espíritos, e quem são esses Espíritos que nos dirigem? E os Espíritos respondem na pergunta 458. Ora, os Espíritos frívolos se riem, dão risada, dos pequenos aborrecimentos que causam para vocês. E zombam das vossas impaciências. Eu já me imaginei, quando eu fico socando a direção do carro, porque o trânsito não anda, a gargalhada geral dos espíritos frívolos, sentado tudo no banco de trás do meu carro e morrendo de rir de mim, porque eu nervosinha fico, anda, que eu estou com pressa. Né? Eu fico imaginando que eu sou um show para eles, eles pagam ingresso para me ver. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. E aí Kardec também vai à frente e diz, mas como é que nós sabemos se nós estamos sendo influenciados em nosso cotidiano por bons ou maus espíritos? E na pergunta 464, o Espírito Verdade diz, estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Jesus já tinha dito isso. Presta atenção no que os espíritos falam. Porque os espíritos do bem vão se caracterizar por só querer o bem. Por só te induzir ao bem, por só te aconselhar no bem. Os outros não. Jesus já tinha isso. Preste atenção se os espíritos são de Deus. Tem uma passagem do Evangelho que ele fala isso. E como agir para neutralizar a influência dos maus espíritos? Kardec sabia das coisas, o susto dele foi o mesmo que o nosso. Ele estava tão preocupado quanto a gente está agora. Como é que a gente faz para não deixar os maus espíritos nos influenciarem? Na pergunta 469, os espíritos respondem, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Assim vocês poderão repelir a influência dos espíritos inferiores, destruir o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Eis porque, diz o Espírito Verdade, Jesus nos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação e livrai-nos do mal que nós mesmos podemos representar para nós ao longo da nossa encarnação. A gente faz a oração com uma cara de anjinho barroco do século XV e diz, livrai-nos do mal. Como quem diz, do mal que venha de fora e que nos ataque, livrai-nos do mal que nós somos para nós mesmos, do mal que nós podemos ser no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Também esse é o mal do qual a gente pede o livramento. Sim, finalizando, o Espiritismo nos dá o instrumento e a ferramenta da prece. Mas não é de qualquer prece também que nós estamos falando. A prece espírita é singela, é objetiva, é dita com as próprias palavras, saídas diretamente do coração. A prece espírita não escolhe palavras bonitas, não fala alto e nem imposta a voz. No dia a dia a gente fala calmo e na hora de fazer oração no centro a gente vem com aqueles Senhor! Como se Deus fosse surdo e precisasse da nossa gritaria. Uma imposta voz
chega aqui, agora vai fazer a prece de encerramento. Pai amado, para com isso. Coisa feia. Dramático. A gente faz prece sem mudar o tom da voz, sem precisar berrar. Porque a prece tem que vir do coração, e quando ela vem do coração, ela não escolhe palavra. Jesus, Deus, não precisam das nossas palavras bonitas. Os bons espíritos, Jesus, Deus, eles conhecem os nossos pensamentos, a gente conhece as nossas angústias, as dificuldades. Nós não precisamos gritar ou falar alto, nós não precisamos nem de um lugar específico. Não precisamos de palavras difíceis. Aliás, os nossos espíritos protetores sabem o que estamos passando e o que ainda temos que passar. Às vezes, quando a gente está todo alegrinho, agradecendo alguma coisa, ele diz, senta que lá vem piche. Está feliz porque você assumiu esse cargo importante agora? Porque te deram lá a coordenação na universidade? Você não entendeu nada. Aproveita para ficar feliz hoje, porque o pior ainda vem. Está feliz, comprou esse carro bacanão aí, 18 marchas, 403 airbag, está feliz? Você não sabe o que vem. Então, é isso, eles sabem muito mais de nós do que nós mesmos. Não precisamos berrar, não precisamos gritar, não precisamos nada. Precisamos de sinceridade, de emoção verdadeira. Mas precisamos mesmo de confiança em Deus. Fé, repito, é confiar. Fazer uma prece é pedir para que a nossa confiança se multiplique, se fortaleça diante das dificuldades terrenas. Rapidamente, para não ocupar mais o tempo de vocês, em 2016, a revista Super Interessante, que é uma revista que vende em banca, uma revista que fala sobre ciência, sobre descobrimentos da ciência, sobre estudos científicos, embora não seja uma revista científica, ela é uma revista para nós, o público em geral, mas ela é uma revista que traz muitas das pesquisas científicas que acontecem no mundo. Em 2016, a Super Interessante trouxe um trabalho sobre fé e saúde. Um trabalho que foi feito na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e que é um hospital que está realizando uma pesquisa inédita. Essa pesquisa é em parceria com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e pretende mensurar os benefícios biológicos da fé. O objetivo é descobrir se os pacientes espiritualizados, submetidos à cirurgia de ponte de safena, têm menos inflamações no pós-operatório se eles têm fé. E já há um estudo, já há uma comprovação de que existe um marcador de inflamação que aparece em menores níveis para aqueles que têm fé. O paciente declara se ele tem fé ou não, quais são as práticas que ele faz, se ele reza, se ele faz promessa. Não importa qual é a fé, não importa o rótulo da fé. Se ele tem fé. Aí ele explica para os médicos como é que ele exerce a fé dele e é submetido a essa coleta de dados sobre marcadores de inflamação. E eles têm, as pessoas que têm fé, são sujeitas a menor quantidade de inflamação, tem menos inflamação no pós-operatório de cirurgias cardíacas, de ponte de safena principalmente, quando elas têm fé. O cardiologista que explica isso é do Centro de Pesquisa Hospital São Francisco, um dos 7 hospitais do Complexo Santa Casa, lá de Porto Alegre. Hoje, as principais faculdades de medicina norte-americanas dedicam uma pesquisa exclusiva ao assunto da fé e da recuperação em doenças. Na última década, uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé à saúde têm embasamento científico. Devotos vivem mais e são mais felizes que a média da população. Esse já é um dado científico. Após o diagnóstico de uma doença, apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações. Abre aspas, o paciente com fé tem mais recursos internos para lidar com a doença, diz o professor doutor Paulo Lima, que é um médico. Fé tem uma participação especial naquilo que os médicos e terapeutas chamam de coping. Coping é a capacidade humana de superar adversidades. Isso já está provado cientificamente, que as pessoas que têm fé superam adversidades de uma forma melhor. Não só as doenças, como todas as outras. Perda de um ente querido, um acidente, uma supressão qualquer, não tem mais uma perna, não consegue mais realizar determinadas habilidades, que as pessoas que têm fé têm mais coping, ou seja, capacidade de superar adversidades. Isso não impressiona muito, porque há um século atrás, em 1910,
o professor canadense William Osler, que foi um ícone, considerado um ícone da medicina moderna, ele escreveu um artigo em que ele usou muitos elogios à crença das pessoas. Ele elogiava muito as pessoas que têm fé. E terminava dizendo que a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. E Einstein, Albert Einstein, considerado um dos maiores cientistas que a gente conheceu, dizia: quanto mais acredito em ciência, mais acredito em Deus. A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Albert Einstein, só isso, só ele. O Espiritismo nos ensina o poder da fé desde seu surgimento. Jesus já falava de fé há 2000 anos atrás. Mas fé, para nós espíritas, é fé como vontade de agir no bem e fazer o bem. Não é qualquer fé. Não basta ficar ajoelhado, orando, não. Fé para nós espíritas é vontade de agir no bem, de fazer o bem. Fé para nós espíritas é resignação ativa nos momentos em que o mais sensato a fazer é ter paciência e tolerância, sem enfrentamentos inúteis que não nos darão nada de positivo. Isso é resignação ativa. É compreender que em alguns momentos o melhor a fazer é ficar quieto, com boas vibrações e tentar amenizar sem criar conflito. Fé para nós espíritas é praticar o amor e nos alimentarmos da felicidade que as práticas do bem nos proporcionam. É por isso, meus amigos, que eu ouso concluir essas reflexões afirmando, sem medo de passar vergonha: o Espiritismo é a doutrina da esperança. Nos ensina que tudo tem causa e efeito, que vivemos no melhor lugar, na melhor família, nas melhores situações de aprendizagem, que tudo isso nos ajudará a evoluir. E de quebra, o Espiritismo ainda nos permite saber que não estamos sós, que temos os bons espíritos para nos auxiliar e que precisamos apenas aprender a orar mais e confiar mais. Temos explicações e instrumentos. Por isso, a esperança pode ser a nossa companheira constante, todos os dias, em todos os momentos. Sigamos confiantes, meus queridos irmãos. Sigamos esperançosos, sigamos cheios de fé. Sigamos cheios de bons fluidos para compartilhar e para repartir. Não estamos sós. Nunca estaremos sós. Que o Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós nessa nova semana que começa. Que as suas lições de amor e esperança nos orientem, nos acalentem, nos alimentem. E que a gente possa levar para o ano de 2020 toda essa esperança que a fé espírita nos ensina a ter. Muitíssimo obrigado pela atenção que me deram, por essa honrosa oportunidade, e por esse respeito magnífico que manifestaram pelas minhas reflexões, ficando assim tão atentos como eu senti que cada um de vocês estava. Feliz 2020, feliz Natal, feliz esperança nova para cada um de nós. Muitíssimo obrigado.